Alegre-se, Israel. Fique alegre e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor mudou a sentença que tinha contra você. Eliminou o seu inimigo. Isso faz parte da profecia de Sofonias. Sofonias, como tantos outros profetas, anunciavam a restauração de Jerusalém, a restauração da glória da cidade de Deus. Durante o período do Advento, nós vamos escutar muito ainda, nós já escutamos um bocado, os profetas. E quem eram esses profetas? Os profetas eram aquelas pessoas que foram enviadas por Deus, enviadas para proclamar o perdão, proclamar o arrependimento, requisitar o povo mudança de vida. Todo domingo nós lembramos na nossa oração eucarística dos profetas. Nós lembramos que Deus enviou profetas para nós. Ainda envia. Deus ainda manda profetas ao nosso meio. Pessoas para falar, para direcionar, para orientar a igreja, para dizer: mudem, arrependam-se, transformem suas vidas. Um desses profetas, que também foi chamado de precursor, o santo precursor, era João Batista. João Batista, primo de Jesus Cristo, chamado de santo precursor ou santo pioneiro, justamente porque ele foi o primeiro homem, o primeiro a reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Quem se lembra da história sabe que ele, no ventre, na barriga de sua mãe, ele já reconheceu que havia virtude naquele seu primo, ligeiramente mais jovem. Ele também foi um profeta, ele saía pelo deserto. Semana passada nós falamos sobre estradas que precisavam ser aplainadas, montanhas que precisavam ser niveladas, varas que precisavam ser levantadas. Aqui João Batista, ele é mais incisivo. Ele vira as multidões e fala: raça de víboras, vocês vivem a religião, mas não vivem a misericórdia de Deus. Esse grito de João veio profético que fala à igreja até os dias de hoje. Quantas pessoas não utilizam o Evangelho, não utilizam a mensagem, não utilizam o nome de Deus para seus próprios benefícios? Muitos achavam que João era o Messias. Aliás, muitos achavam que vários outros profetas eram Messias. Na verdade, João é alguém que tinha sido enviado por Deus. Sim, como profeta, para preparar o caminho. E aí nós temos vários outros. Nós temos Isaías, Jeremias, Baruque, Miqueias, Sofonias. Todos esses falaram e escreveram em preparação para a vida daquele que nós já recebemos, mas que nós aguardamos para celebrar mais intensamente no Natal, que é Jesus Cristo. João foi o último. Ele foi o último. Ele chegou lá no final e estava preparando o caminho para aquilo ali. Hoje em dia, no dia de hoje, as nossas leituras do dia de hoje, a tônica para mim são duas, ou as tônicas para mim são duas. A primeira é arrependam-se. Nós estamos passando daquele período do advento que a gente sai um pouco da penitência e começa a entrar mais na alegria. Então, por isso, esse domingo tradicionalmente é chamado Domingo da Alegria, e algumas igrejas até se vestimosas no dia de hoje. A mensagem continua a ser essa: arrependam-se. Quem tiver as duas túnicas, dê uma. Quem tiver coisas em excesso, compartilhe com quem é necessitado. Quem está em alegria, em felicidade, alcance aquele seu irmão que hoje está triste, que precisa às vezes somente de um abraço. Quem tem muitos galhos para quebrar,
quebre alguns galhos para aquele irmão que precisa da sua ajuda. João fala já de arrependimento de mudança de vida. Ele continua dizendo: olha, Deus vai dar conta de todas aquelas pessoas que utilizam da sua justiça, que utilizam do seu nome, que utilizam o que ele tem feito para benefício próprio. Ele vai dar conta desse povo. Mas vocês que querem seguir esse caminho, o caminho da misericórdia, da justiça de Deus, o caminho que é o caminho de Jesus Cristo, que já vem, que João anuncia, que já está chegando, quem quiser seguir esse caminho, se arrependa e mude de vida. Essa é uma das tônicas. A segunda tônica é uma promessa gloriosa, é a promessa do profeta Sofonias, da Jerusalém vestida de glória, da Jerusalém em majestade. Isso porque naquela época, a cidade de Jerusalém estava sofrendo muito. Os profetas, a atividade profética ocorre justamente quando os reinos de Judá e Israel começam a perder território, né? Começam a se afastar dos princípios que Deus colocou para eles e começam a ser ameaçados pelas potências estrangeiras. Então as pessoas viviam sob pressão o tempo todo. Alguns profetas vão falar inclusive exílio, e já falam numa época que o povo de Deus já estava no exílio. São tempos difíceis, mas a profecia, que é uma profecia atual, ela nos fala que aqueles que perseveram com Deus serão glorificados. Essa é a segunda tônica. E é por isso que nós estamos aqui em alegria, gaudete, alegre-se. Porque quem perseverar com o Senhor, quem perseverar nesse caminho que já foi aberto, que foi apoiado, esse caminho que foi percorrido pelos santos de Deus, quem perseverar nesse caminho vai ver a glória, apesar de todas as dificuldades do mundo terreno. Então o trabalho de conversão continua. João e os profetas estão a nos dizer: convertam-se, mudem, ajudem seu próximo, façam ações de caridade, pratiquem o Evangelho, transmitam o Evangelho a toda criatura. Mas ao mesmo tempo, o testemunho dos profetas está dizendo para a gente: olha, no final, todos nós que caminhamos esse caminho de fé, de perseverança com Deus, seremos glorificados. Essa miséria que alcança as nossas vidas, essa Jerusalém sitiada que nós às vezes pensamos em nossas vidas, isso vai mudar. Mas a gente precisa ter fé com o Senhor e perseverança. Eu sei que é muito difícil transmitir uma mensagem dessas, porque algumas pessoas aqui eu sei que estão passando por problemas, outras eu imagino que estejam passando por problemas. Todos nós passamos por uma série de problemas. Então a mensagem dos profetas às vezes é muito difícil de transmitir, porque a gente pensa assim: olha, o que eu vou dizer? Profecia é uma coisa que depende muito da fé das pessoas. Preciso que as pessoas fechem os olhos e pensem com esperança de um mundo melhor, para elas, para suas famílias, para todos os seus irmãos, para toda a humanidade. É muito difícil falar isso, porque nós, como seres humanos, nós somos muito imediatistas. A gente pensa: nossa, eu preciso de soluções agora, o meu mundo está se acabando. Como é que eu vou pensar nesse mundo ser reconstruído, né? Essas estradas sendo abertas, essa misericórdia de Deus para o futuro? Como é que eu vou poder sequer pensar nisso se no meu momento aqui e agora eu estou passando por um monte de problemas? E é por isso que João Batista fala uma mensagem muito clara. Aquele povo que o busca, achando que ele é o Messias, e perguntando o que nós devemos fazer. Ele diz assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Porque ele sabe, porque Deus sabe
e Deus fala aos ouvidos dos seus profetas, e às vezes nós também somos profetas, não deixem os seus ouvidos serem fechados para a voz de Deus. Às vezes Deus coloca coisas nos nossos corações. Às vezes Deus fala assim: nossa, tal pessoa, eu tenho tanto e essa pessoa tem tão pouco. Acho que eu vou ajudar essa pessoa de alguma forma. Ou então, nossa, aquela outra pessoa ali, eu me lembro dela, ela desapareceu. O que será que está acontecendo com ela? Eu vou tentar ver e descobrir o que está acontecendo com aquela pessoa. A mensagem de João Batista fala muito bem a nós enquanto instrumentos da vontade de Deus. Ou seja, quando ele fala, ajudem o seu irmão, ajudem aquele que está próximo a você, tentem alcançar aquela pessoa que está em necessidade, ele fala muito claramente para que nós sejamos as mãos e os pés de Deus nesse mundo para fazer a sua vontade. Nós temos instrumentos proféticos da ação de Deus nesse mundo. Nós temos instrumentos através dos quais outras pessoas podem enxergar a mão de Deus agindo nesse mundo. É por isso que o cristianismo se faz em comunidade. Virou moda recentemente dizer assim: minha religião é Deus, eu creio em Deus, sabe? Deus me protege, eu vou viver minha vida. Não quero saber de igreja. Vou ser bem sincero, a igreja é muito complicada. Vocês sabem disso. Às vezes uma coisinha pequena que gera um desentendimento pequeno expande para uma coisa enorme dentro da igreja. Isso é porque nós somos falíveis? Sim, também nós somos falíveis. Mas isso é porque todo mundo dá muito valor e muita atenção à igreja. Quem vive dentro da igreja dá muito valor à igreja, porque a igreja é algo muito importante. Eu acho que todos vocês que estão aqui nesse dia quente, suando, me escutando falar nesse microfone, tem algum motivo muito sério para estarem aqui, porque vocês podiam estar em casa dormindo, podiam estar na praia. Então a igreja é muito importante para todos nós. E às vezes um pequeno desentendimento ele toma proporções imensas, justamente porque importa muito para nós. E como importa muito para nós, a gente dá atenção a pequenas coisas. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: não dá para viver o cristianismo, não dá para ser igreja sozinho. Nós precisamos estar juntos, até na hora dos desentendimentos. Nós precisamos resolver os problemas, até na hora que eles começarem a aparecer. E nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque Deus coloca em todos nós, isso é o Espírito Santo que está em todos nós, o discernimento de perceber: olha, eu acho que está havendo um problema ali, eu acho que aquela pessoa não tem aparecido na igreja, eu acho que aquele meu irmão está necessitado de alguma coisa. Será que aquela pessoa tem, às vezes, o dinheiro para dar para a igreja, para passar o dinheiro para a igreja? Será que a igreja está conseguindo pagar suas contas? Será que nós precisamos ajudar financeiramente um pouco mais, fazer um sacrifício? Porque o cristianismo vive em comunidade. A mensagem de João é para a gente viver em comunidade. A mensagem de João Batista é para dizer justamente: arrependam-se em meio dos seus caminhos. E esse emendar dos seus caminhos é justamente: tenham consideração pelo seu irmão. Busquem saber se aquela pessoa está precisando de um auxílio, pode ser um auxílio financeiro, mas às vezes aquela pessoa está precisando de um abraço, de um telefonema, de saber que é importante para Deus. Porque todos vocês aqui são importantes para Deus. É assim que a gente precisa viver a igreja. É assim que João Batista está nos chamando a viver a igreja. Nós somos a igreja da Santíssima Trindade. E esse nome é muito apropriado, porque a Santíssima Trindade é uma comunidade de pessoas. É Deus em três pessoas diferentes vivendo em união. E a Santíssima Trindade nos convida a dar as mãos a essas pessoas em união e formamos essa grande ciranda de amor, essa grande dança com Deus, em que nós buscamos
Mas é isso que os profetas estão nos alertando. E a recompensa é essa nova Jerusalém. A recompensa é sabermos que nas dificuldades estamos juntos. E também na glória de Deus estamos juntos. Por isso que a carta de Paulo aos Filipenses, São Paulo fala assim: fiquem alegres no Senhor, alegres sempre. Hoje é o domingo da alegria. Hoje é o domingo que tradicionalmente o advento como estação penitencial de jejum, ele é interrompido. Era um domingo onde se ficava alegre, era um domingo onde a gente começava a pensar mais no Natal e menos na penitência, mais na alegria e menos no arrependimento. Então, alegres, sim, continuem nessa preparação para a vida de Cristo, mas alegres porque cada um de vocês que está aqui são filhos amados de Deus. Ele chamou a cada um de vocês pelo nome. Ele sabe tudo o que se passou na vida de vocês, e Ele sabe de todas as promessas e planos que Ele tem no futuro. Alegres-se no Senhor. Repito, fiquem alegres. E que a bondade de vocês seja notada por todos. Que vocês possam ouvir a voz de Deus falando no ouvido de vocês, dizendo assim: reconcilie-se com aquele teu irmão. Aquela pessoa que sumiu, aquele seu parente, talvez precisa da sua ajuda de alguma forma. A igreja, enquanto comunidade, talvez precise da sua ajuda. Quais são os dons e ministérios que você pode oferecer a mais para a igreja? Qual é a contribuição que você pode dar a mais? Alegre-se. Alegre-se porque o Senhor já vem. A vida dele está próxima. E nós vamos celebrar a primeira vinda dele daqui a menos de 2 semanas. É um motivo de grande alegria, porque estamos todos juntos e estaremos todos juntos celebrando a vida do nosso Senhor. E cada um de vocês que está aqui é importante demais para Deus. Alcance seu irmão. Alcance sua irmã. Fale com ele. Diga o quanto aquela pessoa é importante para você. Busque tentar ajudar a sua igreja da melhor forma possível. Mas, sobretudo, alegrem-se no Senhor. Estejam engajados em tudo que é verdadeiro, que é nobre, que é justo, que é puro, que é amável, que é honroso, que é virtuoso, o que mereça ouvir. E aí seremos glorificados todos na nova Jerusalém, na presença de Deus Altíssimo. Amém.